DNLY Microlivro, Contos Clássicos da Literatura Alemã. No conto grotesco A Assembleia dos Pregos, de Christian Morgenstern, publicado em 1898, várias ferramentas decidem se reunir para a eleição de um novo rei. Uma narrativa curta, mas hilariante, típica do humor de Morgenstern. Tradução e leitura Lilian Souza Danley. A Assembleia dos Pregos, de Christian Morgenstern. Definitivamente temos que convocar uma nova assembleia, disse o longo prego para o prego curto. Isso seria muito necessário, respondeu ele. Mas como elaborar uma proclamação, já que nenhum de nós pode escrever? Como se não pudéssemos pedir a uma pena, seu cérebro de coelho. A quem você, com sua coluna torta, seria bem adequado procurar. Ela não poderia resistir a um submisso como você. O longo prego tentou endireitar-se com uma maldição, mas foi em vão. Ele estava realmente arruinado. Não briguem, disse de repente uma voz fina. Eu quero ajudar vocês. Eu sou apenas uma caneta de desenho, mas farei o meu melhor. Ela olhou amigavelmente para o pequeno prego. Ele ficou logo entusiasmado, e após o longo ter sido apaziguado novamente por alguns olhares carinhosos, eles começaram a se dedicar com euforia ao plano concebido. Finalmente concordaram em escrever a proclamação em uma pequena piteira de cigarro, que estava em uma bandeja de cinzas, e confiá-la à aranha da sala para transportá-la. Depois de muita discussão, o documento finalmente ganhou a seguinte versão. Os signatários têm a honra de convocar os distintos e nobres senhores pregos de todos os reinos e sub-reinos da terra da sala, na primeira hora, após o pôr da lâmpada, entre o domingo e a segunda, para uma nova assembleia, cujo objetivo é a eleição de um novo rei, o que, infelizmente, falhou na assembleia anterior. O grande prado turco, na subprovíncia do Tapete, foi escolhido como local para o encontro, com os cumprimentos dos compatriotas e a devida reverência. Assinado, longo, reformado, curto, à disposição. Cidade da Escrivaninha, albergue caixa aberta. Enquanto Tinta, a caneta de desenho, escreveu esta solicitação de forma limpa e ornamental na piteira, Longo e Curto foram à caça de moscas para oferecer à aranha da sala uma recompensa compatível com a importância do trabalho. Após espetar meia dúzia de moscas, eles voltaram ao albergue e deixaram o cheiro fresco do sangue para atrair a fêmea com um bom olfato. E a expectativa deles não os enganou. A atarefada aranha da sala surgiu e ficou feliz em participar, especialmente porque esperava uma viagem interessante e muita honra por parte dela. Com habilidade, ela rastejou para dentro do rolo, que ao redor de seu corpo parecia uma cota de malha, e com os votos de boa viagem dos três, ela partiu na peregrinação responsável, arrastando as moscas. O domingo estava chegando ao fim, e Curto, Longo e Tinta estavam com uma excitação compreensível. Finalmente escureceu na terra do quarto. O monstro do reino, que ninguém sabia o que era, mas que se movia constantemente de um lado para o outro na terra do quarto, e era temido como um deus ou diabo terrível devido aos seus atos de violência sempre imprevisíveis e sem precedentes, apalpou para cima e para baixo de forma sinistra, mais uma vez. Depois se atirou ao chão e adormeceu com uma respiração ofegante e um terrível ronco. Agora é a hora, disse Curto baixinho, e partiu com Longo e Tinta para a subprovíncia do Tapete. Já havia muita gente lá. Uma multidão de oficiais em capacetes de latão se apressou a subir e a descer o prado turco. Eles tiveram que manter a ordem e iniciar toda a cerimônia. Em um canto, o pessoal do telhado havia se reunido em torno de um ferreiro sombrio e reconhecido por sua atitude ameaçadora, que se oporia com mais teimosia a qualquer nova eleição de um rei aristocrático. Tudo de uma só vez. O movimento veio para as massas. Os grandes, vestidos da cabeça aos pés com armadura de ferro preto, entraram na área da reunião, que estava bloqueada por ganchos,
sob o avanço do regimento dos pregos gigantes e do corpo de escudeiros curtos. Todos, exceto o pessoal do telhado, tiraram seus chapéus por um momento. Tão grande foi a impressão desses poderosos senhores. Agora o arauto, um oficial com um magnífico capacete de ouro, começou a ler seus escritos. Finalmente, quando a eleição estava para acontecer, surgiu um barulho e uma briga, um pisoteio e um choque de sabres, que Longo se voltou para o Curto quase em lágrimas. Mas o que ele viu? Curto e Tinta estavam nos braços um do outro, sem se importar com o que estava acontecendo ao seu redor. Foi uma completa confusão. De repente, houve um silêncio, e tudo ficou rígido e em atenção, como um bando de soldados prussianos. O monstro imperial rolou com os olhos vidrados na subprovíncia do tapete e no resto da terra do quarto. Onde estão os quadros? Disse o monstro para si mesmo. O espelho, e as tábuas de parede, e as cortinas. O que é isso? As paredes estão todas nuas, como se tudo tivesse sido derrubado e colocado nos cantos. Em seguida, seus olhos adormeceram novamente e ele se virou para o outro lado. O prado turco foi esvaziado em pouco tempo. Sem palavras, todos se apressaram para casa. Quanta loucura se sonha, disse o jovem médico na manhã seguinte, rindo à sua anfitriã, que lhe trouxe seu café. Imagine só. Este foi um audiolivro da DNLY Microlivro. Para mais informações, www.dnlytext.de